Salve, rapaziada, aqui é o Daniel de Camargo do canal Compartilhando Conhecimento. Eu tinha começado com vocês o curso de XML. Por alguns contratempos que eu tive, eu estava demorando um pouco para postar as aulas, mas eu já estou aqui com as aulas 3 e 4 praticamente prontas. Então vamos continuar o nosso curso de XML e vamos falar um pouco da sintaxe, né, da linguagem XML. Então, assim, a estrutura do XML ela possui algumas regras, né? Então a gente vamos ver aí como seguir essas regras para que o nosso código seja bem criado, bem formatado e consiga ser lido sem nenhum problema, independente do sistema ou do navegador, né? Então, basicamente, nós vamos dividir sempre a nossa estrutura XML em três partes. Então, o prólogo, né, o corpo de documento e o epílogo. Né? O prólogo é a introdução, é o começo de qualquer documento. Então a gente vai ver que a gente pode colocar cabeçalho, comentários, esse tipo de coisa. O corpo do documento, a gente vai inserir os elementos, que são as tags. E o epílogo ele pode conter alguns comentários e algumas instruções, né? Então a gente vai trabalhar dessa parte. Então vamos começar com o prólogo. Então, como eu disse, ele contém essas introduções do documento. Então eles podem servir para manter as informações, falar de qual é a versão, os comentários, as instruções, esse tipo de coisa. Ele ele não é obrigatório, ele é opcional, né? Então a gente já começa com esse detalhe, né? E como que a gente utiliza ele geralmente, né? Então, eu posso utilizar ele dessa forma mais simples, que é o que? Entre tags entre o sinal de maior e menor, né? Colocando o ponto de interrogação, eu falo qual é a versão. Então, a primeira versão ali a 1.0, né? A outra versão que nós temos é 1.1, né? É raro a gente ver essa informação, né? E depois a gente utiliza a codificação, por exemplo. Então, nesse segundo exemplo aqui, ó, a gente tem a parte de codificação, né? Então, quais são as outras codificações? Então, o que é esse UTF-8? Né? Então, eu coloquei como forma de bônus, né? Codificação é o processo de converter qualquer caractere numa representação binária. Então, o UTF-8, seria uma tradução da UCS Transformation Format, né? É uma forma de como a gente vai salvar essas informações. Então, 8 que significa 8 bits, né? Então a gente tem a 16, que é 2 bytes, né? Ou 16 bits. Então as codificações mais utilizadas, né, é a UTF-8, a UTF-16, o Latin 1, que é a ISO, é uma versãozinha de ISO, e a ASCII, né, que é uma outra versão. Mas geralmente a gente vai utilizar essa UTF-8, né? Então, basicamente é essa informação. Outra informação que a gente pode aplicar, né, é se o documento ele pode ser considerado autônomo, ou seja, standalone. O que isso significa? Essa informação é que esse nosso documento ele não depende de outras informações externas. A gente vai estudar mais para frente um DTD, né? São documentos quando ele precisa de informação de outro documento de forma externa. Mas a gente vai ver essa forma bonitinha, né? Então, basicamente, as informações que a gente pode colocar no cabeçalho, né, são essas informações, né? Então, eu posso colocar qual é o coding dela, se ela é um standalone e esse tipo e qual é a versão, né? Outra coisa interessante são os comentários. Geralmente os comentários eles são importantes quando eu vou passar uma informação para outros desenvolvedores ou pessoas que possam ler esses documentos, né? O XML ele pode ser um arquivo, por exemplo, se eu vou pegar da Receita Federal, eu pego um arquivo XML, né? Então, às vezes tem algumas informações ali que eu preciso passar para quem vai ler, né? E eu não quero que seja interpretado pelo o analisador, né? Então, os comentários eles são inseridos dentro do sinal de menor, né, exclamação e dois
tracinho de menos e são finalizados por 2 tracinhos de menos e sinal de maior. Então, vocês olhem aqui, ó, basicamente, tá vendo? Meu comentário ele ficou em verde, porque eu estou utilizando o Visual Code, né? E ele não vai ser processado, né? Então isso é uma coisa bem bacana. Quando principalmente eu vou utilizar para outros programadores, principalmente. Essa é uma ideia bacana, né? Outra coisa que a gente vai começar a ver. Então, como eu disse lá, tem o epílogo, né? E a gente vai começar a ver os elementos. O que são esses elementos? Então são blocos de construções básicas de qualquer documento XML. Então a mais simples, ele é sempre iniciado com sinal de menor. A gente vai colocar o nome, no caso eu coloquei curso XML, nesse exemplo simples. E eu sempre vou fechar com a barrinha, né? E o nome da tag novamente. Então eu vou criar esses elementos. Então um elemento dentro do XML, ele tem que obedecer algumas regras de nomeação. Como que eu vou nomear isso? Então eu posso começar com underline ou com uma letra. Os caracteres subsequentes podem ser traços ou números. Um detalhe importante, eles são case sensitive, ou seja, se eu colocar aluno com a letra A maiúscula e depois eu fechar com aluno com A minúsculo, para eles são dois elementos diferentes. Não pode conter espaço, então se eu vou colocar nome completo, por exemplo, tem que colocar um underline. E não pode ser iniciados como XML. Por exemplo, no exemplo aqui de cima, eu coloquei curso XML. Se eu coloco XML curso, é um elemento nomeado errado. Um detalhe importante é que todo o elemento, todo documento, eu tenho um só elemento raiz. Então, eu só vou ter uma estrutura que é o raiz, esse elemento, e dentro dele eu posso ter diversos elementos que a gente vai chamar de filhos, tipo uma árvore genealógica hierárquica, Então eu tenho aqui o elemento e abaixo dele vários outros filhos, Então esse vai ser o meu elemento raiz. Então, para mostrar para vocês, ter um exemplo, vamos pensar na seguinte ideia, ó. Eu quero montar algo desse tipo, curso. Dentro de cada curso eu vou ter um elemento filho chamado aluno, e para cada aluno eu quero as informações nome, e-mail e telefone. Então como eu montaria isso num código? Então ficaria dessa forma. Então aqui, ó, veja, coloquei aqui versão 1.0 usando o coding UTF-8, e ele é um documento que não precisa de ter um documento externo, então ele vai precisar ter essa entrada. E olha aqui, ó, esse é meu elemento raiz. Então se eu perguntasse para vocês qual é o elemento raiz, é o elemento curso. Dentro dele eu tenho um elemento chamado aluno, e abaixo dele eu tenho um nome, que é o meu nome, Daniel de Camargo, um e-mail, que é o meu e-mail, um telefone, que eu coloquei um telefone fictício. E aí eu coloquei aqui, ó, não existe um limite de quantidade de filhos de um elemento raiz. Então eu já trabalhei com elementos de exportação de XML com 200 filhos, então 200 informações diferentes. Então vai depender do assunto, do que vai ser tratado, da forma que vai ser tratada. Então basicamente é isso. Outro ponto importante são os atributos. Então eu falei de elementos. Os atributos são pares de nome e valor, separados por um igual. Então, ó, olha o exemplo anterior aqui. Ó. Então, coloquei aluno, criei um elemento filho, depois criei um outro elemento filho chamado nome. Nesse exemplo aqui, ó, eu estou dentro da tag aluno, eu coloquei um atributo, ó, chamado nome. Então, perceba que eu não precisei criar uma tagzinha, um outro elemento filho. Eu dei um atributo para a tag nome. E eu coloquei o meu nome, Daniel de Camargo. Então, ó, eu tenho essa forma de trabalhar e eu tenho essa forma aqui. São duas formas válidas. Correto? Então, ó,
Repare que ao invés de criar um elemento filho chamado nome, eu criei dentro do elemento aluno um atributo chamado nome. E aí ele dei o valor de Daniel de Camargo, que é o meu nome. Então, essa forma de atributos eu posso trabalhar também. Então, lembrando sempre que tem que seguir aquelas regras, mesmas regras do elemento. Eu tenho que, por exemplo, separar eles através do igual. Se eu não tiver o igual aqui, se eu colocasse espaço, aspas, eu estaria errado, entendeu? E aí eu consigo trabalhar o meu atributo. Aí vai depender muito do programador escolher a hora certa de criar um elemento filho ou criar atributos. Isso aí vai depender muito de programador a programador. Como toda linguagem, eu tenho alguns caracteres reservados. Então, basicamente, dentro do XML eu tenho 5 caracteres. Então, existem alguns caracteres que eu não posso utilizar, porque se eu utilizar, eu vou, na hora que o meu interpretador for ler, ele pode dar problema. Então, esses caracteres, se eu tiver que utilizar ele em algum momento, eu tenho que usar uma referência. Essa referência sempre vai começar com E comercial e terminar com ponto e vírgula. Quais são esses caracteres? Eu tenho 5 específicos, que são eles. O sinal de menor, eu começo toda a tag, então, tipo assim, é um caractere especial dele, reservado. O sinal de maior, então, ó, se eu quiser no meio de um texto representar o sinal de menor, como que eu represento? E comercial, LT, ponto e vírgula. Se eu quiser representar um caractere, sinal de maior, E comercial, GT, ponto e vírgula. Aspas simples ou apóstrofo, E comercial, após, ponto e vírgula. O E comercial, se eu quiser representar ele, é amp, né, ponto e vírgula. E a aspas, ou aspas duplas, é o E comercial, quote, ponto e vírgula. Então, exemplo, vamos supor que eu queira colocar dentro do meu código, estou salvando lá alguns CDs, e o nome do artista é Marcos Ibelucci com E comercial. E eu vou salvar o nome do álbum, sem me controlar com aspas duplas no ao vivo. Ou seja, estou utilizando aspas e o E comercial, que são caracteres reservados do código. Então até circulei aqui, ó. Não poderia utilizar isso. Como que eu faço para que meu código XML fique um código correto? Ele ficaria da seguinte forma. Substituiria o E comercial pelo AMP. Perceba a cor que ele fica azulzinho. E a aspas com quote. Ó. Então dessa forma ele conseguiria representar essa informação sem nenhum problema. Entendeu? Então a gente tem que saber utilizar essas informações. É muito simples. Não precisa nada de muito. São 5 caracteres só. Então voltando aqui, 5 caracteres. É até tranquilo para a gente estar trabalhando. E uma outra parte também do documento é uma seção chamada CData. Então essa seção CData, ela é interessante quando você tenta trabalhar com código de criação de outros scripts, como VB-script ou um JavaScript. Que eu quero, por exemplo, eu trabalho muito com JavaScript. Então eu uso o e-comercial para fazer uma comparação. Se o login for igual a tal e sem igual a tal, então eu tenho que trabalhar com alguns caracteres que são reservados a ele. E o código do JavaScript ou do VBScript são muito particulares. Então eu posso criar uma seção CData. Então o que acontece? A partir do momento que eu crio essa seção, o meu interpretador, ele vai analisar e vai ler essa informação como se fosse um texto. Então, por exemplo, eu criei um exemplo aqui simples. Olha lá, eu vou dar um alert. Então aqui, CD do Marcos Ibelucci utilizando o caractere foi lançado em 2011. Então o que acontece? Se eu começo a utilizar essa informação aqui, esse CData aqui, perceba que ele ficou numa cor diferente, ele não vai ser interpretado. Então ele autoriza, ele deixa que eu consiga trabalhar o meu código JavaScript de uma forma normal. Entendeu? Então essa é uma parte interessante
do código dessa seção CData. Então, basicamente, a sintaxe que eu gostaria de passar para vocês nessa videoaula é dessa forma, né? Recapitulando, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu tenho a divisão entre prólogo, que é a opção opcional, o epílogo é opcional também, e o corpo do documento, que geralmente eu vou trabalhar ele, as informações de elementos e atributos, para que eu consiga montar um bom documento de XML, certo? Espero que vocês estejam gostando do curso. A aula 4 eu já estou finalizando aqui, né? Não, agora eu vou conseguir gerenciar melhor meu tempo e as aulas vão ser mais produtivas e mais rápidas aí. Qualquer dúvida, entre em contato, meu e-mail é esse do exemplo aí, ou manda uma mensagem pelo canal que eu vou dar uma resposta para vocês. Se gostar da aula, dá um joinha aí, me ajuda aí. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.